Boa noite, meus irmãos. Privilégio estar aqui com vocês de novo. Se você puder abrir em Romanos, no capítulo 8. Para o pessoal que tem participado do seminário, a gente foram 4 semanas e a gente não chegou nem no Romanos 7. Então, essa aula nem vocês tiveram ainda, né? Então, Romanos 8. Eu costumo dizer que a experiência com o Evangelho, ela não é uma experiência acadêmica. Eu tenho formação em teologia, então não tem nada contra a parte acadêmica. Mas ela é uma experiência existencial, ela altera o seu mundo interior. Ela cura traumas, altera padrões mentais, cura suas relações, cura ambientes na sua psique, nas suas emoções, que talvez anos de terapia não conseguia chegar lá. Sou psicanalista, então eu sei o cuidado das emoções, mas existem lugares, limitações terapêuticas que o Evangelho não tem. Então, mais do que você receber um conteúdo de intelectualidade, diz respeito ao seu coração receber o poder de Deus. Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, as boas novas. E pensando na conversa que eu tive com o Eduardo, sobre o que eu falaria talvez no domingo e o que eu falaria hoje, eu quis pensar um pouco com vocês hoje, algo que eu ainda nem compartilhei com o pessoal do seminário, porque, especialmente na pandemia, nunca se buscou tanto conteúdo sobre um tema levemente controverso nas compreensões nossas, que é propósito. Não sei se vocês já ouviram falar, tem uma linha, a minha formação em psicanálise ela é freudiana, mas existe uma linha terapêutica que é a logoterapia. Ela é baseada na literatura do Viktor Frankl, que é um judeu que vivenciou a experiência do nazismo. E tem um livro dele chamado Em Busca do Sentido da Vida. E ele diz algo muito interessante na experiência dele nos campos de concentração, que ele fala que ele percebe 3 tipos de pessoas. Uma delas são pessoas que no processo elas vão ficando más, maldosas. A atrocidade que está acontecendo na vida delas, no processo desses campos de concentração, faz com que elas vão se tornando maldosas. Muitas delas até começam a, entre aspas, contribuir com os alemães na loucura que estava acontecendo. Um segundo tipo são pessoas que vão ficando amargas e depressivas. São pessoas que ele nota que morrem rápido, porque a dor que elas estão experimentando no processo é tão grande e elas desistem. E elas vão ficando depressivas, amargas e têm uma probabilidade de morrerem mais rápido. Mas de uma forma estranha, ele fala que existe um terceiro tipo de pessoa nesse processo dos campos de concentração, que são pessoas que mesmo diante de tanta atrocidade, ele via que existiam pessoas que carregavam uma certa esperança. Não era um positivismo sonso, sabe? Tá tudo dando errado, a pessoa fala, vai melhorar. Não, o negócio está pegando fogo, tá tudo um horror. Mas apesar da dor que elas estão vivenciando, existia um senso de esperança na fala delas. E ele nota que o que havia em comum nessas pessoas é que elas tinham um senso de propósito, por mais doido que seja. Ele cita no livro um caso de uma pessoa que pensou assim, a esposa dele morreu no campo de concentração, e ele falava assim, agora ela está olhando para mim lá do céu, então eu não posso decepcioná-la. Estranho, nada a ver com nada, mas essa fala
essa compreensão da vida devolveu para aquele homem uma razão e fazia com que ele fosse menos amargo, mais esperançoso. Estava certo? Não. A compreensão é distorcida. Mas o que eu quero que você compreenda comigo hoje à noite? O ser humano, uma palavra meio estranha, mas não tem problema se você não aprendê-la, nós somos seres télicos. O que é isso? Nós somos seres criados com uma vocação, com um senso vocacional. Existe algo na natureza humana, uma fome, um anseio, que se questiona: para que eu existo? Para quem eu existo? Qual é o significado da minha vida? E essa fome, e essa sede, e esse anseio, ela é intrínseco. O cara pode ser ateu, que ele carrega essa fome. E isso ficou tão evidente, especialmente nos últimos 3, 4 anos, no Brasil especialmente, só você ligar as redes sociais você vai ver, que nunca se fez tanto curso, tanto livro, tanto coach, tanta motivação, tanto palestra, tanto pastor, tanto padre, falando de propósito. Propósito. Talvez você tenha 4 livros sobre isso. Mas estranhamente, o Brasil é um país 80% cristãos. Provavelmente é um dos que mais consome esse tema. Mas de uma forma estranha, as pessoas nessa busca, porque é algo divino, sim, mas as pessoas foram se tornando mais ansiosas, mais estressadas, mais panicadas, aflitas. Você conversa com a pessoa, ela não consegue olhar muito tempo no teu olho, a mente dela está agitada, correndo atrás desse propósito divino, mas ela não consegue dormir. Como que uma realidade divina pode produzir tanta desordem na sua alma? Como que uma sede genuína, a compreensão de para que eu existo, para que eu fui vocacionado, quem eu fui criado para ser, pode fazer o país como o nosso, nessa busca, nesse anseio de fazer cursos e cursos e cursos e livros e livros e livros, ter se tornado o país maior consumidor de ansiolítico no mundo, e o segundo maior consumidor de antidepressivo no mundo. Por que você buscou tanto o bendito propósito, mas ficou completamente aflito? Talvez a sua sincera busca tenha partido de pressupostos equivocados, de entendimentos distorcidos sobre o tema, porque às vezes a sinceridade da busca não imuniza você de ter um entendimento distorcido da coisa, e você está buscando a coisa certa, mas com o entendimento errado do que a coisa é, e aquilo que tinha o potencial de produzir saúde, vida, bem em você, gerou caos. E você e eu, o nosso entendimento, nossa percepção da vida, ele é profundamente moldado por aquilo que tem um sociólogo canadense muito, muito bom, chamado Charles Taylor, que ele fala que nós vivemos na era da alta performance, numa sociedade de exibição mútua. O que é isso? A nossa compreensão de mundo hoje passa que nós temos que performar nível hard e todo mundo tem que ver. Você tem que estar o tempo todo performando em alto nível e todo mundo tem que estar vendo a sua performance. Então, essa narrativa que molda o entendimento do
inconsciente coletivo mundial, especialmente do ocidente da Terra, e molda, pega você e eu sem a gente se dar conta, faz com que essa realidade que é genuína, um senso de propósito, uma busca por o que eu fui criado para ser, chegue a conclusões de que o meu propósito é performar. Eu tenho que fazer muito. E mais, os outros têm que ver eu fazendo muito. Porque se eu sinto que eu não estou sendo visto, aquilo já começa a me dar uma angústia. Se eu não recebo like suficiente, se eu não recebo comentário suficiente, eu posso estar até dizendo que é propósito divino, mas eu já durmo agitado. Porque essa narrativa mor, essa estrutura da alta performance com uma exibição mútua, molda e corrompe o significado do que é o propósito divino para a vida humana. E você conclui com lógicas não do reino, mas da sociedade norte-americana, a lógica da Disneylândia, aonde você já imagina com compreensões de que se você não tiver naquele nível, com aquelas categorias, e aí não apenas você fica agitado, estressado, mas se aquilo não dá certo, cara, você desmorona. E aí a sua frustração, talvez não verbalizada, porque a gente não tem coragem de falar muitas vezes, se volta até contra Deus. Você vai ficando com raiva, que raio de propósito divino é esse que está me matando de depressão?